Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar suas vidas, enquanto outras parecem repetir os mesmos comportamentos durante anos, mesmo sabendo que eles fazem mal? Por que algumas pessoas conseguem acordar cedo todos os dias para se exercitar, economizar dinheiro com disciplina ou manter uma rotina produtiva, enquanto outras vivem adiando mudanças importantes nas suas vidas? As respostas, segundo Charles Duhigg, pode estar em algo muito mais simples do que imaginamos: os nossos hábitos. Grande parte das decisões que acreditamos tomar de forma consciente acontece, na verdade, quase automaticamente. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, repetimos dezenas de comportamentos que já se tornaram parte da nossa rotina. Escovamos os dentes sem pensar, seguimos o mesmo caminho para o trabalho, pegamos o celular inúmeras vezes ao longo do dia e fazemos escolhas alimentares quase no piloto automático. Esses pequenos comportamentos repetidos diariamente acabam moldando nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos e até mesmo nossa felicidade. É justamente sobre isso que fala O Poder do Hábito. Publicado em 2012, o livro rapidamente tornou-se um best-seller mundial por reunir descobertas da psicologia, da neurociência, da economia comportamental e de diversos estudos científicos para explicar como os hábitos funcionam e, principalmente, como podem ser transformados. Ao longo da obra, Charles Duhigg mostra que compreender o funcionamento dos hábitos não serve apenas para abandonar comportamentos ruins. Esse conhecimento pode ser usado para melhorar praticamente qualquer área da vida. Neste vídeo você conhecerá as principais ideias do livro e entenderá por que pequenas mudanças, quando repetidas diariamente, podem produzir resultados extraordinários ao longo do tempo. Lembrando que este é um resumo da obra. O objetivo é apresentar suas principais ideias e despertar seu interesse pela leitura completa do livro. Quem é Charles Duhigg? Charles Duhigg é jornalista e trabalhou durante muitos anos no jornal The New York Times, onde produziu reportagens investigativas sobre comportamento humano, economia e ciência. Durante suas pesquisas, começou a perceber que inúmeros estudos apontavam para um elemento em comum entre pessoas bem-sucedidas, empresas eficientes e organizações de alto desempenho. Todas compreendiam de alguma forma o funcionamento dos hábitos. Intrigado com essa descoberta, passou anos entrevistando pesquisadores, médicos, neurologistas, psicólogos, executivos e especialistas em comportamento humano. O resultado foi um livro que combina pesquisas científicas com histórias reais, mostrando que nossos hábitos não surgem por acaso. Eles seguem padrões relativamente previsíveis e, justamente por isso, podem ser modificados. Segundo o autor, compreender esse mecanismo significa recuperar parte do controle sobre a própria vida. O cérebro gosta de economizar energia. Uma das primeiras explicações do livro é também uma das mais importantes. Nosso cérebro consome uma enorme quantidade de energia. Embora represente apenas uma pequena parte do peso do corpo, ele utiliza uma parcela significativamente dos recursos disponíveis para funcionar. Se tivéssemos que pensar conscientemente em cada movimento realizado durante o dia, ficaríamos mentalmente exaustos em poucas horas. Imagine precisar refletir toda vez que fosse amarrar o sapato, dirigir um carro, abrir uma porta ou preparar um café. Seria extremamente cansativo. Para evitar esse desperdício de energia, o cérebro cria atalhos. Quando repetimos a mesma ação diversas vezes, ele transforma aquele comportamento em um hábito. A partir desse momento, a atividade exige muito menos esforço mental. É por isso que conseguimos dirigir enquanto conversamos, caminhar pensando em outros assuntos ou preparar o café praticamente sem prestar atenção. Os hábitos funcionam como programas automáticos. Eles liberam espaço para que o cérebro possa concentrar em tarefas novas ou mais complexas. Esse mecanismo foi essencial para a evolução humana. Sem ele, realizar até mesmo atividades simples exigiria enorme esforço cognitivo. O problema é que o cérebro não diferencia hábitos bons de hábitos ruins. Ele apenas automatiza aquilo que é repetido. Se repetirmos exercícios físicos diariamente, isso pode virar um hábito. Se repetimos o consumo excessivo de doces, o uso constante das redes sociais ou o hábito de procrastinar, essas ações também podem se tornar automáticas. Em outras palavras, nosso cérebro aprende tanto aquilo que nos ajuda quanto aquilo que nos prejudica. E é justamente por isso que mudar um hábito costuma ser tão difícil. Não estamos lutando apenas contra uma decisão consciente.
Estamos enfrentando um comportamento profundamente automatizado, o ciclo do hábito. Segundo Charles Duhigg, praticamente todos os hábitos seguem o mesmo padrão composto por 3 etapas. A primeira delas é a deixa. A deixa é o gatilho que informa ao cérebro que determinado comportamento deve começar. Ela pode ser um horário específico, um local, uma emoção, uma pessoa, até mesmo um cheiro. Por exemplo, ao sentir o cheiro de café pela manhã, muitas pessoas automaticamente têm vontade de tomar uma xícara. Ao terminar o almoço, outras sentem vontade de comer uma sobremesa. Ao ouvir o celular vibrar, quase imediatamente pegamos o aparelho para verificar a notificação. Muitas vezes nem percebemos que estamos respondendo a um gatilho. A segunda etapa é a rotina, é o comportamento em si. Tomar o café, comer o doce, abrir a rede social, acender um cigarro, ir caminhar, estudar, economizar dinheiro, tudo isso pode fazer parte de uma rotina automática. A terceira etapa é a recompensa. Depois de realizar o comportamento, o cérebro recebe algum tipo de benefício. Essa recompensa pode ser prazer, relaxamento, sensação de pertencimento, alívio da ansiedade, satisfação ou qualquer outro estímulo positivo. Quando a recompensa é repetida diversas vezes, o cérebro aprende a associar a deixa à rotina. Com o tempo, basta surgir o gatilho para que o comportamento aconteça quase automaticamente. Esse processo forma aquilo que o autor chama de ciclo do hábito. Quanto mais vezes esse ciclo é repetido, mais forte ele se torna. É por isso que alguns hábitos parecem praticamente impossíveis de abandonar. Na realidade, eles estão profundamente enraizados nesse mecanismo automático do cérebro. Depois de entender como funciona o ciclo do hábito, surge uma pergunta inevitável. Se o comportamento está tão profundamente gravado em nosso cérebro, será que é realmente possível mudá-lo? A resposta de Charles Duhigg é animadora. Segundo ele, sim, é possível, mas existe uma condição importante. Não basta simplesmente tentar eliminar um hábito, é preciso compreender como ele funciona e substituí-lo por outro. Essa ideia parece simples, mas representa uma mudança de perspectiva. Muitas pessoas concentram todos os esforços em parar de fazer alguma coisa. Querem parar de fumar, parar de comer doces, parar de procrastinar ou parar de gastar dinheiro impulsivamente. No entanto, o cérebro não gosta de espaços vazios. Quando o comportamento automático desaparece, ele tende a buscar outro para ocupar o seu lugar. É por isso que tantas pessoas conseguem abandonar um vício e acabam desenvolvendo outro. Ou deixam de procrastinar no trabalho, mas passam horas distraídas nas redes sociais. O comportamento muda de forma, mas a necessidade que o originou continua existindo. Segundo o autor, os hábitos não são apagados do cérebro como arquivos deletados de um computador. As conexões neurais permanecem armazenadas. É por isso que alguém que parou de fumar há muitos anos ainda pode sentir vontade de fumar diante de determinadas situações. O antigo hábito continua registrado, mesmo sem ser utilizado. A boa notícia é que essas conexões podem perder força quando deixam de ser reforçadas e, ao mesmo tempo, novos hábitos podem ocupar esse espaço. É justamente nesse ponto que entra um dos conceitos mais conhecidos do livro, a regra de ouro da mudança de hábitos. Charles Duhigg apresenta aquilo que chama de regra de ouro da mudança de hábitos. A ideia central é preservar a deixa e a recompensa, mas modificar a rotina. Imagine uma pessoa que todos os dias, às 3 da tarde, levanta da mesa para comprar um doce. Ela acredita que o problema é simplesmente a vontade de comer açúcar. Mas será que é isso mesmo? Talvez ela esteja procurando alguns minutos de descanso, talvez queira conversar com colegas de trabalho, talvez esteja tentando aliviar o estresse ou recuperar a energia. Enquanto ela não descobrir qual é a verdadeira recompensa que busca, dificilmente conseguirá mudar esse comportamento de forma duradoura. Se perceber que o que realmente deseja é uma pausa, pode fazer uma breve caminhada. Se a necessidade for de interação social, talvez uma conversa rápida com um colega produza a mesma satisfação. Se for cansaço, alguns minutos longe da tela podem ser suficientes. A rotina muda, mas a recompensa continua sendo alcançada. Segundo o autor, essa é a lógica utilizada em diversos programas de mudança de comportamento. O foco não é lutar contra o hábito, mas oferecer ao cérebro uma alternativa que satisfaça a mesma necessidade. Essa estratégia pode ser aplicada a inúmeros aspectos da vida. Quem deseja economizar dinheiro pode substituir o impulso de comprar por outro comportamento que produza sensação semelhante de recompensa, como acompanhar o crescimento dos investimentos ou estabelecer pequenas metas financeiras. Quem pretende começar uma rotina de exercícios pode associar a prática a uma recompensa imediata, como ouvir um podcast favorito apenas durante a caminhada ou reservar um momento agradável após o treino.
A mudança acontece porque o cérebro continua recebendo algo positivo, mas por meio de um comportamento diferente, descobrindo a verdadeira recompensa. Uma das contribuições mais interessantes do livro é mostrar que muitas vezes nem sabemos por que fazemos determinadas coisas. Acreditamos conhecer nossos hábitos, mas na prática apenas repetimos comportamentos aprendidos ao longo dos anos. Por isso, Charles Duhigg sugere uma postura quase investigativa. Sempre que desejar mudar um hábito, faça perguntas a si mesmo. O que aconteceu imediatamente antes desse comportamento? Onde eu estava? Com quem eu estava? Como eu estava me sentindo? Que necessidade eu estava tentando atender? O objetivo é identificar a deixa e compreender qual recompensa realmente está sendo buscada. Esse processo exige observação e paciência. Muitas vezes descobrimos que o problema não é o comportamento em si, mas a emoção que ele o desencadeia. Uma pessoa pode abrir a geladeira repetidamente, não porque esteja com fome, mas porque está ansiosa. Outra pode passar horas navegando nas redes sociais, não por interesse no conteúdo, mas porque deseja escapar de uma tarefa difícil. Alguém pode gastar dinheiro de forma impulsiva, não pela necessidade do produto, mas pela sensação momentânea de satisfação que a compra proporciona. Quando entendemos a necessidade por trás do hábito, fica muito mais fácil encontrar alternativas saudáveis de atendê-la. O papel da crença na mudança. Embora compreender o ciclo do hábito seja fundamental, Charles Duhigg afirma que existe outro elemento indispensável para mudanças duradouras: a crença. Segundo o autor, as pessoas mudam com mais facilidade quando acreditam que a mudança é possível. Essa crença pode nascer da confiança em si mesmas, do apoio da família, de um grupo, de um terapeuta ou de qualquer ambiente que fortaleça a convicção de que novos comportamentos podem ser construídos. Por isso, programas de apoio a dependentes químicos, grupos de emagrecimento e comunidades voltadas para o desenvolvimento pessoal costumam valorizar tanto o apoio coletivo. Quando convivemos com pessoas que compartilham o mesmo objetivo, fica mais fácil manter a motivação durante os momentos difíceis. Além disso, observar outras pessoas conseguindo mudar fortalece a percepção de que nós também somos capazes. O autor não apresenta a crença como algo mágico, mas como um componente psicológico importante para sustentar a repetição dos novos comportamentos até que eles também se transformem em hábitos. Afinal, nenhuma mudança acontece da noite para o dia, não é mesmo? Ela é construída pela repetição constante de pequenas escolhas, feitas umas após as outras, até que o novo comportamento passe a acontecer naturalmente. Até agora, vimos que os hábitos moldam a vida de cada indivíduo. Mas Charles Duhigg amplia essa ideia e mostra que eles também estão presentes em empresas, organizações, governos e até em movimentos sociais. Segundo o autor, grupos também desenvolvem hábitos. Eles criam rotinas, padrões de comportamento e formas previsíveis de agir diante de determinadas situações. Em muitos casos, esses hábitos coletivos explicam por que algumas organizações são extremamente eficientes, enquanto outras enfrentam os mesmos problemas durante anos sem conseguir resolvê-los. A cultura de uma empresa, por exemplo, não surge apenas de discursos ou manuais internos. Ela é construída pelos comportamentos repetidos diariamente. A forma como os líderes tratam os funcionários, como as equipes se comunicam, como os erros são enfrentados e como as decisões são tomadas acaba se transformando em hábitos organizacionais. Quando esses hábitos são positivos, criam ambientes produtivos e colaborativos. Quando são negativos, geram desperdícios, conflitos e queda de desempenho. O autor apresenta diversos estudos mostrando que pequenas mudanças nesses padrões podem transformar completamente funcionamentos de uma organização. Mas talvez o conceito mais importante dessa parte do livro seja os hábitos fundamentais, chamados em inglês de Keystone Habits. Os hábitos fundamentais. Nem todos os hábitos têm o mesmo peso. Alguns influenciam apenas uma pequena parte de nossa rotina, outros funcionam como uma peça central que desencadeia uma sequência de mudanças positivas. Esses são os hábitos fundamentais. Segundo Charles Duhigg, quando conseguimos desenvolver um hábito desse tipo, outras áreas da vida tendem a melhorar quase naturalmente. Um dos exemplos mais conhecidos é a prática regular de atividade física. À primeira vista, parece um hábito relacionado apenas à saúde, mas diversas pesquisas citadas no livro mostram que pessoas que começam a se exercitar regularmente costumam apresentar outras mudanças importantes. Elas passam a dormir melhor, fazem escolhas alimentares mais conscientes, administram melhor o estresse, aumentam a produtividade no trabalho e, em muitos casos, até organizam melhor suas finanças. Curiosamente, nenhuma dessas mudanças era o objetivo inicial.
Elas aparecem como consequência de uma nova identidade construída ao redor daquele hábito. O mesmo pode acontecer com quem cria o hábito de planejar os gastos mensalmente. Inicialmente, o objetivo pode ser apenas controlar o orçamento. Com o tempo, essa prática leva a decisões de consumo mais conscientes, aumenta a capacidade de poupar, reduz a ansiedade financeira e favorece o planejamento de longo prazo. Da mesma forma, desenvolver o hábito de leitura diária pode ampliar o vocabulário, melhorar a comunicação, estimular o pensamento crítico e até abrir novas oportunidades profissionais. Os hábitos fundamentais funcionam como uma primeira peça de dominó. Quando ela cai, várias outras começam a se mover na mesma direção. Por isso, o autor recomenda que, em vez de tentar mudar dezenas de comportamentos ao mesmo tempo, a pessoa identifique um hábito capaz de gerar efeitos positivos em cadeia. Essa abordagem torna o processo muito mais simples e sustentável. Pequenas vitórias geram grandes transformações. Outro conceito importante apresentado por Duhigg é o das pequenas vitórias. Quando pensamos em grandes mudanças, costumamos imaginar transformações radicais. Queremos perder muitos quilos rapidamente, economizar uma grande quantia de dinheiro ou mudar completamente nossa rotina de uma só vez. Segundo o autor, essa estratégia costuma fracassar porque existe um nível de esforço difícil de manter. As pequenas vitórias funcionam de maneira diferente. Elas consistem em estabelecer metas simples, alcançáveis e repetidas continuamente. Cada pequena conquista fortalece a confiança da pessoa e aumenta a sua disposição para continuar. Imagine alguém que nunca praticou exercício físico. Se decidir correr 10 km logo na primeira semana, provavelmente desistirá rapidamente. Mas se começar caminhando 15 minutos por dia, a tarefa parece muito mais acessível. Depois de alguns dias, aqueles 15 minutos deixam de exigir esforço mental. Com o tempo, a caminhada aumenta para 20 minutos, depois 30 minutos, até que a atividade física passa a fazer parte da rotina. O mesmo princípio vale para praticamente qualquer objetivo. Quem deseja criar o hábito da leitura pode começar lendo apenas 5 páginas por dia. Quem quer economizar pode iniciar reservando uma pequena quantia mensal. Quem pretende estudar um novo assunto pode dedicar apenas 20 minutos diários. O importante não é a intensidade inicial, mas a constância. Segundo o autor, são as repetições que constroem os hábitos, e não os grandes esforços ocasionais. A força da identidade. Embora Charles Duhigg não utilize exatamente a linguagem de outros autores sobre comportamento, ao longo do livro fica evidente uma ideia importante. Nossos hábitos acabam influenciando a maneira como enxergamos a nós mesmos. Quando repetimos determinado comportamento por muito tempo, começamos a incorporá-los à nossa identidade. Alguém que lê diariamente deixa de pensar apenas estou lendo um livro e passa a se enxergar como um leitor. Quem treina regularmente passa a acreditar que é uma pessoa ativa. Quem controla suas finanças começa a se perceber como alguém organizado. Essa mudança de identidade fortalece ainda mais o hábito. Em vez de depender exclusivamente da motivação, o comportamento passa a fazer parte da imagem que construímos sobre nós mesmos. E quando isso acontece, manter o hábito exige muito menos esforço. Nos capítulos finais do livro, Charles Duhigg amplia ainda mais a discussão ao mostrar que os hábitos não influenciam apenas indivíduos e empresas. Eles também desempenham um papel importante na transformação de sociedades inteiras. Ao analisar alguns dos principais movimentos sociais da história, o autor observa que grandes mudanças raramente acontecem apenas quando uma ideia é boa. Elas dependem da forma como as pessoas se conectam, criam relações de confiança e passam a repetir determinados comportamentos coletivamente. Quando um novo comportamento começa a ser adotado por pequenos grupos e, aos poucos, se espalha para comunidades maiores, ele pode transformar costumes, valores e até instituições inteiras. Essa reflexão reforça uma das mensagens centrais do livro. Nossos hábitos nunca afetam apenas a nós mesmos. Eles influenciam nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos amigos e todas aquelas pessoas com quem convivemos. Da mesma forma, também somos influenciados pelos hábitos das pessoas ao nosso redor. Por isso, escolher conscientemente os ambientes que frequentamos e as pessoas com quem convivemos pode ser uma das maneiras mais eficazes de construir uma vida melhor. Ao longo de toda a obra, Charles Duhigg não promete fórmulas mágicas nem mudanças instantâneas. Pelo contrário, sua proposta é mostrar que as grandes transformações acontecem de forma gradual por meio da repetição de pequenas escolhas feitas diariamente. Essa talvez seja uma das ideias mais importantes do livro. Muitas vezes imaginamos que o sucesso depende de um grande momento, de uma decisão extraordinária ou de uma oportunidade única. Mas o autor nos convida a olhar para algo muito mais simples, aquilo que fazemos todos os dias.
Nossos hábitos determinam como utilizamos nosso tempo, determinam como cuidamos da saúde, como administramos nosso dinheiro, como tratamos as pessoas, como aprendemos, como trabalhamos. E somados ao longo de meses e anos, acabam definindo os resultados que alcançamos. Isso significa que pequenas mudanças quase imperceptíveis no presente podem produzir consequências enormes no futuro. Ler algumas páginas todos os dias parece pouco, guardar uma pequena quantidade por mês parece insignificante, caminhar 20 minutos diariamente pode parecer um esforço modesto, mas quando esses comportamentos se transformam em hábitos, seus efeitos se acumulam silenciosamente. É justamente essa força da repetição que Charles Duhigg procura demonstrar durante todo o livro. Outro ensinamento importante é que não devemos confiar apenas na motivação. A motivação é variável, alguns dias estaremos animados e outros não. Os hábitos, por outro lado, reduzem a necessidade de motivação porque transformam comportamentos desejáveis em ações automáticas. Quanto menos dependemos da força de vontade para realizar uma tarefa importante, maiores são as chances de mantê-lo ao longo do tempo. Talvez por isso, tantas pessoas bem-sucedidas pareçam disciplinadas. Na realidade, muitas delas apenas construíram rotinas tão consistentes que determinadas ações deixaram de exigir grandes decisões diárias. Essa é uma mudança de perspectiva importante. Em vez de perguntar como ter mais disciplina, talvez seja mais útil perguntar quais hábitos podem tornar essa disciplina quase automática. Ao finalizar a leitura, fica uma reflexão bastante simples. Se nossos hábitos moldam o nosso futuro, então cada pequena decisão tomada hoje representa um investimento na pessoa que seremos amanhã. Não é necessário transformar toda a vida de uma só vez. Basta identificar um hábito importante, compreender o gatilho que o inicia, escolher uma rotina mais saudável e repetir esse processo até que ele passe a fazer parte do nosso cotidiano. É exatamente assim que grandes mudanças começam. Chegamos ao final do resumo de O Poder do Hábito. Se este vídeo ajudou você a compreender as principais ideias do livro, considere ler a obra completa. Diversos exemplos, pesquisas e histórias apresentados por Charles Duhigg enriquecem ainda mais os conceitos que resumimos aqui. Como sempre, o link para adquirir o livro está disponível na descrição do vídeo. E se este conteúdo despertou ainda mais o seu interesse pelo desenvolvimento pessoal, continue acompanhando essa série. No próximo vídeo, vamos conhecer outro clássico que já transformou a maneira de pensar de milhões de pessoas, As Armas da Persuasão. Muito obrigado por assistir até aqui. Se este resumo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Livro Prático e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também gostam de aprender por meio dos livros. Até o próximo resumo.